E aí, galera, tudo bem? Muito bem, hoje eu tenho uma palavra bem especial. É uma palavra que ela é bem pequena, mas que ela tem consequências gigantes. Inclusive, a Bíblia fala a respeito dela, é a fé. Hoje nós vamos falar a respeito da fé, aquela que Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não sei se todos vocês viram o tamanho que é um grão de mostarda, mas se não viram, vocês podem pesquisar no Google, ela é desse tamanho assim, tá? Então, assim, a fé é uma palavra pequena, mas que ela tem consequências gigantescas para a nossa vida, para a nossa humanidade, para o nosso meio, aonde nós andamos. E a fé que eu venho falar hoje, além dessa fé em Deus que nós temos, da fé de Jesus Cristo, da fé de que Jesus veio, morreu, sacrificou por cada um de nós, pelas nossas vidas, a fé que eu quero trazer hoje é a fé em você mesmo. Eu espero que você ande comigo e tenha isso em tua mente, em tua consciência de que você é alguém neste mundo. Você é único, você é especial, você é necessário para que as coisas comecem a mudar. Você é sim um agente de mudanças. E para isso você precisa ter fé. Fé em você. Que você é capaz de fazer, ainda que seja um pouquinho de cada vez, nós somos agente de mudanças neste mundo. E bom, em Hebreus 11 fala assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e evidências das quais não vistas. Isso é a versão que eu tenho, que é a Bíblia de Estudo Desafio do Homem, tá? Então, assim, o que nós vamos entender? Antes de qualquer coisa, eu venho te perguntar: como está a fé em você mesmo? Você crê que você é capaz de fazer algo grande? Você crê que você é capaz de transformar a sua família, o seu entorno, a sua comunidade, a sua cidade, o seu estado, o mundo? Você crê que você é capaz de fazer isso? Se você não crê, eu vou te dizer uma coisa: você é capaz, sim. Todos nós somos capazes de mudar o entorno onde vivemos, nossa família, o mundo. Por que você está falando isso, Marcelo? Ai, mas eu nasci num berço pobre, eu nasci num lugar humilde, eu não tenho estudo, eu não tenho capacidade, eu não tenho os contatos ou o network necessário. Meu amigo, você é único. Minha amiga, você é única neste mundo. Deus te deu uma digital. Tá vendo isso aqui que tá no teu dedo aqui, ó? Isso aqui, ó. É só você que tem. Então não me venha dizer que você não é especial, que você não é amado, que você é só mais um integrante, é um peão nesse xadrez do universo. Não, você é o rei, você é a rainha da sua vida, da sua história. Você é capaz de fazer coisas grandes e inimagináveis. Se você não fez ontem, você pode começar a fazer hoje. Se você não pode mudar o seu passado, você pode sim construir um novo futuro. E é por isso que eu venho hoje te dizer: tenha fé em você. Você é capaz de fazer coisas inimagináveis. E eu vou ficar repetindo isso aqui durante muito tempo hoje, né? Se você crê em você mesmo, você nasceu para vencer, para prosperar. E quando eu falo prosperar, não as pessoas ligam muito a prosperidade com dinheiro. Não é assim que funciona. A prosperidade, ela não é só financeira, apesar de que uma das vertentes que uma pessoa, quando ela é próspera espiritualmente, quando ela é próspera de saúde, quando ela é próspera na vida familiar, consequentemente, a vida financeira dela também acaba sendo atraída para esse grau de prosperidade, e você acaba, sim, sendo próspero também na vida financeira, né? Para entender o que acontece, vamos ver no que diz lá em Romanos 3:23. Todos pecaram, todos pecamos e estavam destituídos e estão destituídos da presença gloriosa de Deus, certo? O seu primeiro contato com a fé, como é que foi?
muitos de nós temos contato com a fé no nosso lar, muitos de nós têm uma família que acredita, né, em Deus ou em algum ser ou em algo supremo, algo que nos vigia, algo que está o tempo inteiro gerindo, né, o mundo, as coisas como vão. Qual foi o seu primeiro contato com a fé? Normalmente, o primeiro contato com a fé acontece dentro da nossa própria casa, né? Nossos pais nos ensinam que há alguém superior, ainda que seja, como eu falo aqui para minha filha, o papai, ele não tá vendo tudo que você tá fazendo, mas papai do céu tá sempre de olho em você. Fica esperta. E papai do céu tem conexão com o papai e ele me conta tudo, tá? E ela fica, sério, pai? Às vezes ela tá fazendo alguma coisa no quarto dela e eu falo, filha, por que você tá fazendo isso? E ela, como é que você sabe, pai? E eu brinco assim, eu falo, papai do céu me conta tudo, tá? Então não vem me esconder nada. E bom, quando nós temos essa conexão com Deus, realmente Deus fala muito ao nosso coração através do Espírito Santo, né? Entenda que uma coisa, por que eu tô falando tanto para você ter fé em você? Né? Você deve estar se perguntando, cara, mas o Marcelo nem me conhece. Por que ele tá falando que eu tenho que ter fé em mim? Ele não sabe da minha história, ele não sabe da minha luta, ele não sabe da minha vida. Bom, meu amigo, minha amiga, você tem que ter fé em você porque Deus teve fé em você antes de qualquer coisa. Você sabia disso? Quando Deus criou a humanidade, ele tinha fé de que o homem poderia ser alguém do bem, um agente de transformação. Deus teve fé em você quando ele deu seu filho, seu único filho, que foi Jesus Cristo. Está escrito lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele deu o único filho por mim e por você. Deus teve fé em mim e você. Deus tem fé em mim e você todos os dias. Ele tem fé de que nós podemos mudar o mundo, que nós podemos, sim, ser pessoas que transformam vidas, ser pessoas que transformam a própria humanidade mesmo. Deus tem fé, Deus sempre teve fé, Deus vai ter fé em mim e em você, independentemente da nossa situação. Ele sabe que nós podemos fazer coisas diferentes, ele sabe que nós podemos fazer coisas grandes e inimagináveis, né? E aí eu me pergunto, se Deus, se Jesus, se o Espírito Santo tem fé em mim e tem fé em você, por que é que você se limita tanto? Por que é que você se culpa tanto? Por que é que você se julga tanto? Como isso é possível? Nós, seres humanos ilimitados, e quando eu falo ilimitados, é porque Deus nos fez assim. É porque Deus nos deu capacidade de pensar, de raciocinar. Deus nos deu sabedoria vinda do alto. Deus nos deu inteligência. E eu vou te provar daqui a pouquinho. E nós nos culpamos tanto, nós nos colocamos tanto para baixo, tantas vezes nós nos julgamos, sendo que nem as pessoas e nem Deus está nos julgando. Porque nós perdemos a fé em nós mesmos. Então esta palavra que eu trouxe para você hoje é para que você deixe de se culpar, que você deixe de se julgar, que você deixe de se entristecer com coisas que às vezes você faz que você sabe que é errado. Sim, você tem a consciência do que é bom, do que é mal, do que é certo e do que é errado. Mas não deixe que isso te afaste de algo muito maior, que isso te afaste do teu propósito, que isso te afaste da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, do amor de Jesus. Para de reclamar, para de se julgar, para de tentar se sabotar. Nós somos os nossos maiores sabotadores. Por que que eu te falo isso? Porque se uma pessoa vem me dizer, ai, que você é isso, você tá errado, você é aquilo, você... Cara,
se você aceita isso, mulher, se você aceita isso no seu coração, se você deixa que isso entre dentro de você, você está se sabotando. E uma vez que você tem noção da tua identidade, de que você sabe quem você é, de que você sabe do que você é capaz, nada nem ninguém podem falar coisas contrárias. E ainda que falem, você sabe o que você pode fazer, qual é a transformação, quem você pode ser, qual a pessoa você é, o que você carrega dentro de você. Entendeu? Então, a palavra de Deus fala assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Fala aí você mesmo, toca aí, ninguém tá te olhando. Fala assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem é aquele que te fortalece? É papai do céu, é Jesus, é o Espírito Santo, né? E por que eu tô falando isso? Porque ao aceitar abrir a porta e deixar Jesus entrar, acontece algo. Em 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se está escrito, hoje eu te convido a tomar posse disso e a elevar o seu nível de fé. Não somente a fé que nós temos em Deus, ou no universo, ou em algo maior. A fé em você mesmo. Eu te convido hoje a renovar a fé em você mesmo. A fé é algo muito louco, né? Porque é fazer algo aparentemente sem sentido, algo que você não sabe que resultado vai ter, e as coisas acontecerem, porque você acreditou. O universo conspira a favor daquelas pessoas que têm fé. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, se você colocar a história de Noé, eu gosto muito da história de Noé. Noé, ele começou a construir um barco em um tempo onde não existia chuva. Era como se você começasse a construir aí uma embarcação gigante no meio da sua cidade. Principalmente aí nas cidades que não tem mar próximo, né? Você começar a construir uma embarcação gigante no meio da cidade, que loucura! Eu fico imaginando quanta gente tirou sarro do coitado do Noé. Meu Deus, esse velho tá caduco, esse velho tá ficando louco, né? Porque não tem... Ele tá construindo uma arca, um barco num lugar seco, não tem rio próximo, naquele tempo diz que não existia chuva, que brotava um orvalho da própria terra, né, para que as plantas fossem irrigadas. Então imagina que loucura! Como Noé foi disruptivo para a época dele, mas também eu fico imaginando quanta gente tirou sarro do coitado, né? Dizendo: meu Deus, acho que o velho tá bêbado, tá gagá, o que ele tá fazendo? Mas enfim, todos nós sabemos, né, que o que aconteceu depois, o dilúvio, como Deus aniquilou praticamente toda a humanidade. Não foi toda a humanidade, porque Noé, seus filhos, eles sobreviveram, né, na arca. Então, assim, a fé é isso, é crer muitas vezes em algo que ainda não existe. E, bom, na Bíblia temos muitos exemplos do que a fé foi capaz de fazer, de pessoas que não tinham algo ou que não haviam passado por algo, mas através de uma palavra e através de crer, através da fé, elas viveram coisas sobrenaturais, coisas que humanamente eram impossíveis. O exemplo de Sara, que teve seu filho aos seus 90 anos, né? Gideão, que estava lá escondidinho, e quando veio o profeta falar com ele que ele ia libertar Israel, ele falou: justo eu, né? Muitas vezes nós nos sentimos assim, improváveis, incapazes. Tem um outro vídeo aí no canal a respeito dos improváveis de Deus. Quantos de nós somos improváveis de Deus? Quantas pessoas foram improváveis, mas que Deus usou tremendamente, lindamente, para libertar, para salvar, para curar, né? Baraque, Sansão, Jefté, Davi, o próprio Davi, né? Que era um baixinho, ruivinho, bonito, como falavam, mas Davi, ele jamais olhou o tamanho do gigante.
Ele jamais olhou o tamanho do exército filisteu. Ele falou, cara, eu sou um homem de Deus, eu tenho a minha confiança em Deus, que é algo muito maior. Se Deus fez o mundo, quem é, né, esse gigante aí para tentar me enfrentar? E pode ter certeza de uma coisa, Deus ele age de maneira sábia em todas as situações. E assim como Deus fez com que Davi vencesse, para que fosse comprovado que não é na força que se vence, mas sim, muitas vezes, o ser temente a Deus, o confiar nos planos de Deus, que é aonde acontece as nossas maiores vitórias. E eu tenho certeza que Davi, ele pensou assim, cara, se eu morrer diante desse gigante aí, meus irmãos vão ficar com raiva e o pau vai torar, né? Mas não era assim que estava programado. Deus já tinha um plano, Deus já tinha escrito isso. E que bom que Davi tomou essa posição, porque graças a essa atitude, graças à fé que ele teve, além de ter fé em Deus, na sua capacidade, na sua unção, né? Isso foi uma prova que hoje é marcada e hoje a história é contada diversas vezes em todas as gerações, em diversos idiomas para o mundo todo, né? Nos tempos atuais, mais atuais, né, nós temos também experiências de homens que tiveram fé. Por exemplo, Thomas Edison. Thomas Edison, ele teve fé de que ele conseguiria fazer luz em algo. E ele fez a lâmpada, né? Ele fez o fonógrafo, ele fez a bateria, ele fez as embalagens a vácuo. Graham Bell, ele teve fé, ele visualizou que seria possível eu falar com uma pessoa lá do outro lado do mundo. Hoje, lógico, tão avançada que está a tecnologia, mas ele teve fé que a minha voz passaria por um cabo telefônico. E graças a isso que ele fez, o homem evoluiu a tecnologia e fez hoje com que a minha voz ela chegue até você através de uma imagem, através de ondas, através de uma frequência, né? Então esses foram homens muito disruptíveis. O próprio Santos Dumont, ele teve fé, ele visualizou que era possível o homem voar. Não só os pássaros voariam, porque os pássaros têm asas, mas os homens também seriam capazes de terem asas. E hoje em dia, nós temos asas, nós podemos hoje estar aqui, amanhã estar nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, né? Graças a esses homens que tiveram fé, que tiveram a oportunidade de visualizar coisas que pareciam impossíveis para nós. E bom, em dias mais atuais ainda, né? Se você parar para pensar, Steve Jobs, ele teve fé de que seria possível que nós tivéssemos a nossa vida toda em uma caixinha, que é essa aqui que eu estou fazendo o vídeo para vocês. Ele teve fé de que no mesmo lugar nós teríamos um computador, que nós teríamos uma câmera, que nós teríamos aí nossos locais de trabalho, né? Ele foi um homem disruptivo, ele foi um homem que teve fé naquilo que ele acreditava. O próprio Elon Musk, quando se dizia, foi feito o foguete, chegaram até a Lua, mas o foguete não tem ré. Ele teve fé de que seria possível. Você consegue imaginar quantos protótipos foram destruídos para que o foguete que hoje existe, talvez essa mensagem vai chegar no futuro e tenham coisas muito maiores, mas hoje o foguete dá ré, o foguete sobe, desce, estaciona praticamente de maneira correta, né? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você? Comece a olhar para o futuro, comece a ter fé que você é capaz de fazer mudanças, que você é capaz de construir coisas novas, que você é capaz de fazer coisas que podem mudar a sociedade, que podem mudar a tua família, que podem mudar sim a sua vida. Que fé às vezes é abrir mão do conforto de Faraó, assim como fez Moisés. Moisés, ele tinha uma promessa, a terra prometida, uma terra que emanava leite e mel.
E Moisés, ele foi alguém à frente do seu tempo, porque ele acreditou na promessa e apesar de o povo de Israel viver reprimido, eles tinham que comer, eles tinham que beber, eles tinham de morar. E isso é uma das partes que fala, né? Que no deserto chegou um momento que o povo falava, pelo menos lá com o faraó nós tínhamos carne que comer. Nós tínhamos onde morar e agora a gente está andando em círculos no deserto aqui, culpando a Deus. E a culpa não era de Deus, a culpa sempre foi do povo, porque o povo blasfemava, porque o povo reclamava. Mas Deus foi tão justo e tão tremendo porque, apesar de toda essa reclamação, ele trazia o maná do deserto, né? Todo dia de manhã, codornizes, quando o povo quis comer carne, ele deu um jeito de trazer carne para as pessoas. Dizia que uma nuvem cobria todo o povo para caminhar durante o dia e não ser queimado pelo sol, e uma coluna de fogo ia diante deles à noite para iluminar o caminho. Então, assim, se você não conhece essa história, procura aí na Bíblia algo tremendo, algo maravilhoso que Deus fazia, apesar de tudo o que o povo reclamava. E entenda uma coisa, Deus não colocou o povo no deserto para ficar 40 anos. Deus colocou o povo para atravessar o deserto e chegar até a terra prometida. O povo não conseguiu, pelo menos essa geração que saiu do Egito, não conseguiu alcançar a terra prometida devido aos seus pecados, devido à sua má influência, devido a se converterem a outros deuses, a não crerem que aquele Deus que tirou, que fez com que acontecessem as 10 pragas tão famosas, né, no Egito, tirou eles de lá com mão forte, fez com que os egípcios entregassem despojos, entregassem comida, bebida, entregassem ouros e pedras preciosas para que eles levassem. Imagina isso. Mesmo assim, o povo blasfemava contra Deus. O povo questionava o que é que eles estavam fazendo naquele lugar. Então, meus irmãos, minha irmã, fiquem espertos, porque nós temos sim de que confiar e temos sim que ter fé nos planos que Deus entrega nas nossas mãos, né? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o que eu posso te aconselhar? Se você não tem fé em você mesmo, se você não tem fé em Deus, comece a ouvir, comece a ler, comece a pensar como pessoas que mudaram a humanidade, pessoas que mudaram a sua própria situação. Hoje em dia, a internet é algo maravilhoso se você sabe usar. Ela não é só motivo de perdição. Você consegue fazer muitos cursos gratuitos, você consegue acessar pessoas sábias, pessoas com entendimento, pessoas com capacidades extremas, pessoas com capacidade financeira, intelectual, amorosa, pessoas que ensinam, né? Existe infinidade de cursos, de palestras, de podcasts ensinando como você deve agir em determinadas situações, como você deve prosperar na área financeira, espiritual, na área amorosa, na área de saúde. Então, assim, não existe mais desculpa para aquele que quer aprender, para aquele que quer mudar de vida, para aquele que quer sair do zero. Existem até eu posso passar para vocês algum dia, comenta aí se vocês querem isso. Existe maneira de você sair de R$ 0 até ser um milionário. Sim, temos exemplos, muitos, inúmeros no mundo. Basta você querer, basta você crer, basta você ter fé em você mesmo. Quando Jesus falou em Tiago 2,8, ame ao próximo como a si mesmo, primeiro que nada, vem o amor próprio, tá? Você tem que se amar, você tem que se querer, você tem que desejar o bem para você. Muitas pessoas, sabe, que se amaldiçoam, muitas pessoas, elas travam a vida delas porque da boca delas só sai coisa ruim contra elas mesmas. Porque eu sou um desafortunado, porque eu sou um desgraçado, porque eu sou feio, porque eu sou pobre, porque eu sou gordo, porque eu sou baixo. Então, assim, pare de se julgar. Pare
de falar palavras contrárias contra a tua própria vida. Comece a agradecer. Agradeça a Deus a partir do momento que você acorda. Senhor, obrigado porque eu abri meus olhos. Obrigado porque eu posso me levantar. Obrigado porque talvez eu não tenha tudo o que eu quero, mas eu tenho sim o que eu necessito. Eu tenho um mínimo. E a partir desse mínimo, eu vou colocar tudo nas suas mãos e eu creio que o Senhor é capaz de multiplicar. Tá? Então é isso que eu falo. Comece a agradecer mais do que nada. Comece sim a ver o copo meio cheio. Isso é algo muito importante, porque normalmente qual é a diferença do pessimista e daquele que é otimista? Copo meio cheio, copo meio vazio. Comece a ver o copo meio cheio sempre. Comece a agradecer pelaquilo que você tem, pois a Bíblia fala: ser fiel no pouco e te colocarei no muito. Então, se você for fiel, se você agradecer pelo pouquinho que você tem, pode ter certeza que o universo vai conspirar a seu favor. As coisas vão começar a acontecer e você vai prosperar em todas as áreas. Algo muito importante que eu tenho aprendido: a fé é uma ação. Então, toda ação gera um resultado, né? Jesus estava angustiado lá no Getsemane, ele estava suando sangue, estava triste como um ser humano. Você já parou para pensar nisso? Que momento Jesus viveu e ele se sentiu sozinho, apesar de saber que uma ordem dele encheriam de anjos ao redor, um exército de anjos viria livrá-lo desse sofrimento, e eu tenho certeza que ele sabia também que se ele pedisse: Pai, eu não aguento esse negócio de ser humano, esse negócio de dor, de humilhação, de morte, não é para mim. Me leva de volta com o Senhor. Carruagens de fogo viriam para levá-lo. Mas o que ele fez? Ele falou: Pai, faça a tua vontade. Jesus teve fé em mim e em você. Então por que você não tem fé em você? Aí eu te pergunto, qual é a razão que você tem de não ter fé em você? Jesus estava à beira da morte, à beira da humilhação, à beira das maiores dores, torturas, sofrimentos que um ser humano pode passar. E não era nem por ele, porque ele teve uma vida íntegra, ele teve uma vida plena, ele teve uma vida buscando a Deus, ele teve uma vida sem pecados. Era por mim e era por você. E mesmo assim ele falou: não, eu vou encarar. Porque você, Daniela, você, Maria, você, João, você, Pedro, você, Caio, você, Isabela, você, Gabriela, você, Marcelo, não sei, tanta gente deve estar vendo essa mensagem. Foi por mim, foi por você. Então tenha fé em você, não perca a fé em você, tá bom? Então é isso que eu quero deixar para vocês. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite que é possível sim mudar o mundo. Tá, mas como? Comece por você mesmo. Comece mudando a sua mentalidade, comece mudando a sua rotina, comece mudando as coisas que você faz que não te fazem bem. Comece sim se separando de pessoas que te levam para baixo. Pessoas que não acrescentam nada na sua vida. Sabe que algo engraçado aconteceu esses tempos. Outro dia eu falei para minha mãe e para minha irmã, eu falei assim: olha, sorte de vocês que vocês mudaram, porque senão eu ia ter que deixar vocês um pouquinho de lado, porque o que eu quero para minha vida é mudança. O que eu quero para minha vida é crescer como pessoa, como ser humano, como cidadão da sociedade, como cidadão do céu. E que bom que vocês estão vindo juntos, porque se vocês não fossem assim, eu ia ter que separá-las um pouquinho para que eu pudesse crescer e depois eu vinha buscá-las. Então, assim, existem momentos que às vezes é necessário
que nós deixemos pessoas, que nós deixemos até mesmo família de lado, para que nós possamos tomar impulso e crescer. Depois a gente vem e busca elas, tá bom? Então é isso. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Creia que você, homem, você, mulher, você é agente de mudança. Você é capaz, sim, de começar pela sua vida. Depois você vai pelo seu entorno, pela sua família, pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua nação. Sim, é capaz. Amém? Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Eu declaro sobre a vida de vocês prosperidade, não só financeira. Prosperidade financeira, espiritual, almática. Prosperidade na família, prosperidade na sua saúde. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tamo junto. Se inscreve, curte, compartilha, manda para as pessoas que você acha que devem ouvir isso. Aquela pessoa que está triste, aquela pessoa que está batida, que não acredita em Deus, que não acredita nela, que não acredita no mundo melhor. Manda lá e fala, ó, vê até o final, vai valer a pena porque Deus vai falar com você. Valeu? Tamo junto, aquele abraço, fui!